Bem-vindos ao sétimo episódio da segunda temporada do Criminis. Hoje vamos falar sobre prevenção e gestão do risco das drogas. Connosco estarão à conversa Olga Sousa Cruz e Jorge Barbosa. A Olga, que é professora auxiliar do Instituto Universitário da Maia e investigadora no JUSGOV, da Universidade do Minho, e o Jorge, coordenador técnico do CRI, Porto Oriental, da ARS Norte, e professor da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Católica Portuguesa. Obrigado a ambos. Obrigada a ambos por terem aceito este desafio e eu vou iniciar já a conversa e vou dirigir já a primeira pergunta à Olga sobre o modelo português de luta contra a droga e toxicodependência, que tem sido de facto globalmente apontado como um exemplo a considerar. E a primeira questão, para também enquadrarmos aqui este modelo, prende-se com em que consistiu esta alteração, mais ou menos ali nos finais dos anos 90, se não estou em erro. Olga, consegues elucidar-nos sobre este modelo e esta alteração? Ora bem, antes de mais, obrigada. E então, quanto ao modelo, bem, começar por dizer que, na verdade, o modelo foi bastante inovador. Portugal, em 2000, descriminalizou o uso, a posse, a aquisição de todas as substâncias e, portanto, bastante inovador a este respeito, e descriminalizou o uso público e privado, também inovador relativamente a outros países que já haviam descriminalizado. De apontar que esta descriminalização não significa, de modo algum, a legalização do consumo, a sua permissão. Este continua a ser proibido, a ser sancionado, mas de forma administrativa. E daí terem surgido também outra faceta inovadora do modelo português, as comissões para a dissuasão da toxicodependência, que não só processam estas contraordenações, mas também aplicam as respectivas sanções, sempre com o objetivo de reduzir os consumos. Pronto, isto assim globalmente falando, só se aplica às questões do consumo e sempre que ele não excede uma quantidade tabelada numa portaria e que define o consumo médio individual para 10 dias. Pronto, assim os factos, e já agora assim muito brevemente a minha apreciação. De facto, eu acho que o modelo tem-nos trazido resultados muito encorajadores, tem de facto, logrou uma situação muito melhor, comparando com o problema a que assistíamos antes da viragem do século e aqui com problemas nomeadamente associados ao consumo endovenoso de heroína, doenças infectocontagiosas, portanto uma situação de saúde pública complicada. Só pontuar duas coisas. A primeira é que isto foi-se cozinhando, desculpem-me a expressão, desde antes e, portanto, gosto sempre de fazer referência à Estratégia Nacional de Luta contra a Droga e às pessoas que nelas estiveram envolvidas e que, a meu ver, fizeram de facto um trabalho extraordinário, não só na compreensão da situação portuguesa, mas em apontar possíveis soluções, outras alternativas para lidar com a situação. Portanto, apontar todo este lado positivo e os efeitos, mais uma vez, muito positivos a que temos vindo a assistir. Mas não posso também deixar, e já agora é de facto a minha posição pessoal, de apontar aquilo que me parecem ser algumas ambiguidades, eventualmente, e aqui tenho que referir, por contraponto a esta descriminalização, a possibilidade a que assistimos hoje, e na verdade desde um acórdão de 2008 do Supremo Tribunal de Justiça, a possibilidade de vermos novamente aplicada a pena de prisão e a criminalização do consumo, quando este excede as quantidades que eu referi há pouco. A meu ver, isto revela alguma ambiguidade relativamente àquilo que era o espírito inicial, pelo menos do meu ponto de vista, do modelo português, e portanto há aqui alguma, ou se calhar acrescentando a isto, alguma ambição, algo modesta, vou dizer da minha parte, do modelo, porque mesmo em termos de redução de riscos, ainda há pouco o Marco falava disso, a questão da redução de riscos e minimização de danos, de facto muito se tem feito e muito bem, com resultados muito bons, mas muito mais havia a fazer e que está inclusive preconizado na própria lei, portanto já está previsto há praticamente 20 anos. Falo, por exemplo, das salas de consumo assistido, entre outras questões, por exemplo, o teste às pastilhas, o drug checking. Portanto, acho que a apreciação globalmente é positiva, mas não deixo de apontar estas ambiguidades, a meu ver, e se calhar alguns recuos a que vamos assistindo. Penso que para iniciar... Obrigada, Olga. Jorge, não sei se
em termos destas ambiguidades? Há aqui alguma concordância com o que a Olga refere ou discordância? Não, claramente concordo com a Olga sobre esta matéria. Foi importante a descriminalização em Portugal, mas gostaria de voltar atrás, sobretudo ao período do final do século. Em 1997, a primeira preocupação dos portugueses era efetivamente o problema da toxicodependência. Aliás, o Eurobarómetro de 1997 salienta esse facto. E a partir daí, o governo da altura teve que estruturar uma estratégia nacional de luta contra a droga. Sobre a iniciativa da altura do primeiro-ministro, o engenheiro António Guterres, foi criada uma comissão de estudo para o problema da droga. E esta comissão vai dar origem à Estratégia Nacional, porque vai criar um relatório, que é o relatório da Estratégia Nacional de Luta contra a Droga de 1999, e que surgem as orientações claras nesta matéria, que vêm dar origem ao modelo português. E o modelo português, na minha opinião, assenta em 3 pilares fundamentais. O primeiro, que já foi falado, o modelo da descriminalização, ou seja, mais vale tratar do que punir, e portanto esta é a grande mudança. Em vez de punir os toxicodependentes, porque até eram considerados criminosos, e passam a ter uma nova designação, passam a ser entendidos e compreendidos como doentes, pessoas que têm uma doença e uma doença relacionada com os comportamentos aditivos e dependências e que necessitam de ser tratados. E isto na base do princípio do humanismo, e portanto são sobretudo as propostas humanistas que entram na construção da lei, também propostas pragmáticas, e a seguir uma das medidas importantes foi o modelo da redução de danos. A partir desse momento, obviamente, estão criadas as condições para a descriminalização, a partir do momento em que aceitamos os utentes e tratamos destes utentes, destas pessoas com comportamentos aditivos na rua, nos seus contextos, no contexto público. Depois há um terceiro momento que é importante também acrescentar a isto que a Olga falou e muito bem, que é o modelo de respostas integradas. É um modelo de respostas integradas, um modelo que implica a intervenção da comunidade, ou seja, a partir de agora nós passamos a ter um modelo que engloba as 4 áreas de intervenção: a prevenção, o tratamento, a reinserção e a redução de danos, em conjunto com a Comissão de Dissuasão. A Comissão de Dissuasão tem a primeira tarefa de sinalizar as situações que são encaminhadas pelas Forças de Segurança, pela PSP e pela GNR. Essas situações são avaliadas pela CDT e a CDT, depois dessa avaliação, encaminha para as nossas estruturas de tratamento e assim terão a oportunidade de aceder a cuidados de saúde e a cuidados sociais. E isto é que é relevante, ou seja, a pessoa não é punida, a pessoa não é detida, não é presa, mas sobretudo é referenciada para estruturas que lhe podem prestar apoio na área da saúde e que podem ajudá-la a definir um projeto de vida e um projeto de reinserção. Isto é claramente uma novidade em termos internacionais e é por essa razão que Portugal é considerado hoje uma referência em matéria de políticas para a área das drogas. O próprio ex-presidente brasileiro, Fernando Cardoso, tem salientado isso a nível internacional. Todas as semanas eu diria que o próprio CICAD e as próprias estruturas da ARS Norte são com frequência visitadas por delegações internacionais que querem conhecer o nosso modelo. Ou seja, nós acompanhamos desde a nascença até à morte todos os cidadãos com problemas relacionados com CAD. Há uma questão que é importante também falar e que é um grande desafio para nós neste momento, que tem a ver com a integração das competências em matéria do álcool. Ou seja, quando nós implementamos este modelo de descriminalização e um modelo de respostas integradas, que fazem parte e que são os pilares do modelo português em matéria de intervenção na área dos comportamentos aditivos e dependências, nós ainda não éramos responsáveis pelas questões do álcool. Em 2006, essas competências passaram para a alçada do ex-SPTT e hoje atual CICAD. E isto vai levantar questões, não é? Também a este nível, relativamente aos consumos do álcool. E, portanto, as CDTs podem, no futuro próximo, também ter um papel a dizer nesta matéria, que é um desafio. Até porque são áreas que vão surgindo, são áreas emergentes, como seja também a legalização da cannabis. Vai ser uma discussão nos próximos tempos. Se a legalização da cannabis avançar, a lei tem que ser alterada e aqui a descriminalização também terá que ter essa componente. Portanto, são os novos desafios que fazem parte, obviamente, dos movimentos sociais. Há um movimento social muito forte em Portugal a favor, que é o movimento a favor da legalização da cannabis, como outros movimentos, como o movimento gay, como o movimento feminista, ou como o movimento também ecológico, e que começam a ter muita força. São movimentos sociais que depois conduzem a reorganizações políticas nesta matéria
e vamos assistir, depois de terminar este contexto pandémico, tenho quase a certeza que vamos assistir a um novo movimento de discussão na Assembleia da República. Ainda há poucas semanas estivemos a assistir a algumas propostas do Bloco de Esquerda nesta matéria, e também queria dizer que neste momento está em discussão a sala de consumo assistido no Porto, provavelmente irá avançar nos próximos tempos, já avançou em Lisboa, e isto também é um marco significativo em matéria de intervenção dos comportamentos aditivos e dependências, e que está dentro do pacote global do modelo português. Essa questão das salas de consumo assistido, na verdade, é uma questão que não é propriamente nova, portanto, já se faz há alguns anos. Há 20 anos que discutimos essa questão. E o que é que tem feito a obstaculizar a implementação destas salas um pouco por todo o país? Houve alguns obstáculos na matéria de redução de danos, que não se limita apenas às salas de consumo assistido. Eu poderia falar no programa Troca de Seringas nos estabelecimentos prisionais. Acho que isso foi o primeiro momento. E tem a ver com o facto da inércia, de alguma incapacidade de sensibilizar todos os atores sociais para estas questões. Todos nós temos modelos de abordagem em matéria de comportamentos aditivos e dependências, sobretudo na área das drogas ilícitas. Há sempre modelos proibicionistas, modelos abolicionistas, e, portanto, o equilíbrio entre estes dois modelos é o mais importante. E não houve capacidade de formação aos guardas prisionais e prepará-los para este novo programa. É tudo novidade e, obviamente, que as pessoas reagem sempre a medo e com alguma dificuldade quando desconhecem estas áreas. E, por isso, eu acho que um primeiro obstáculo relativamente à redução de danos, porque eu não posso falar das salas de consumo assistido fora do modelo de redução de danos. E, portanto, integrando isto tudo no modelo de redução de danos, diria que o primeiro momento de dificuldades foi o programa de troca de seringas nos estabelecimentos prisionais. O segundo momento foi a implementação das salas de consumo assistido, e isso tem a ver exatamente com o papel das autarquias. As autarquias têm um papel importante na implementação destas estruturas, são elas que dão o aval à implementação. E, obviamente, que há necessidades também de trabalhar às autarquias e de envolver o poder político local. Obviamente que ninguém quer uma ninguém quer uma sala de consumo assistido próximo da sua casa. Isto, obviamente, tem implicações a nível eleitoral. Portanto, tem que haver um trabalho com a comunidade. E é aqui que o modelo de respostas integradas entra. Quando nós falamos na participação comunitária e no envolvimento de toda a gente, a partir de dois pilares importantes. O modelo de respostas integradas tem dois pilares fundamentais, que é a centralidade no cidadão e a territorialidade. Aqui, ao nível das salas de consumo assistido, nós temos que pegar, obviamente, também no pilar da territorialidade, trabalhar os territórios e trabalhar isto do ponto de vista do poder local e envolver as autarquias, sensibilizando-as, dando-lhes formação. Isto está a ser trabalhado quer em Lisboa, quer no Porto, porque são as duas cidades mais importantes do país e onde o fenómeno ainda é visível. Também queria vos dizer que há 20 anos não houve oportunidade para essa questão. Respondendo também ainda ao Marco, também as oscilações políticas nesta matéria, umas vezes temos governos de esquerda, outras vezes governos de direita, não permite a continuidade da política em matéria de drogas e toxicodependência. Portanto, cada autor político chega, tem uma visão sobre este fenómeno. E, portanto, voltamos a trabalhar isto desde o início. Quando estamos para implementar a sala de consumo assistido, já mudou o governo, já mudou a Câmara Municipal, por isso temos que andar sempre a retomar essa discussão. É uma discussão que tem sido muito interessante no Porto, muito produtiva, e que envolve a Câmara Municipal, o CICAD, as estruturas locais, as IPSS, que trabalham ao nível da redução de danos, como em Lisboa também aconteceu, e neste momento já tem uma unidade móvel que faz paragem nos locais de consumo e que dá a oportunidade aos utentes de poderem consumir com segurança e em condições de higiene e ter um contacto com um técnico de saúde, e a partir daí estão criadas as condições para referenciar esta pessoa para um possível tratamento e, sobretudo, o respeito pela dignidade humana. Queria-vos dizer que há um documentário muito interessante sobre a política portuguesa nesta matéria, do realizador norte-americano, o Michael Moore, quando ele fala naquele documentário "E agora quem é que vamos invadir?", em que ele retrata exatamente o modelo de descriminalização como um modelo de respeito pela dignidade humana da pessoa. E isso é muito significativo. Isso é a grande vantagem do nosso modelo, respeitar o outro na sua condição de toxicodependência. Isto considero que é o mais importante. Muito obrigado, Jorge. Essa indicação
é muito interessante e penso que é de deixarmos também nota na divulgação do nosso podcast, para quem nos ouve possa também procurar esse documentário e perceber um bocadinho melhor daquilo que estamos a falar. Olga, assim para quem não domina estas áreas e que não percebe muito bem do que estamos a falar quando falamos de redução de riscos e minimização de danos, como é que podíamos em 2 minutos sintetizar o que é isto, o que é esta política de redução de riscos e minimização de danos? Como é que isto se concretiza sem alarmar as pessoas para o sentido em que deixamos criminalizar? Muitas vezes a criminalização, sabemos, cria aquela ideia ilusória de resolução, mas que não resolve nada, como percebemos, e quando falamos de drogas, penso que está à vista os resultados. Uhum. Ora bem, então assim numa simples resposta, a redução de riscos e minimização de danos pretende, como o próprio nome indica, partir desde logo de uma base pragmática. As pessoas, aliás, desde a história da humanidade que há evidências de consumo de substâncias psicoativas, da procura de estados alterados de consciência e, portanto, é admitir essa situação, é reconhecer que ela existe e tentar trabalhar com ela. Portanto, vamos ser pragmáticos, vamos ser humanistas, pegando também naquilo que o Jorge explicava e muito bem, e portanto não vamos deixar ninguém de lado pelo simples facto de ter tomado esta opção de querer consumir e querer manter estes consumos. Vamos trabalhar no sentido de pelo menos reduzirmos potenciais riscos e danos concretos que já se experienciem. Dizer que em Portugal a redução de riscos e minimização de danos de facto expandiu-se como resultado direto aqui da política da lei da descriminalização. E ainda que a sua história em Portugal seja relativamente curta, eu vou dizer assim, com algumas iniciativas, vou-lhe chamar mais clandestinas numa primeira fase, ali no início de 90, sei lá, 92 ou 93, 98, em que programas eram sobretudo apoiados pela comunidade civil ou por instituições da sociedade civil, mas foi aos poucos, de alguma forma, oficializando-se, vou dizer assim, ou criando aqui outro corpo, e de facto tem permitido um conjunto de estruturas e de intervenções ao nível da redução de riscos que é muito importante. Os pressupostos básicos são estes, portanto, pragmatismo e humanismo. Eu acrescentaria só outro, que é esta ideia que está associada ao pragmatismo, mas de chegar a pessoas que de outra forma não chegariam a nós. E aqui temos duas realidades. Nós em Portugal, e como o Jorge pontuou há pouco e muito bem, o nosso problema era a heroína, sobretudo, os consumos endovenosos, sobretudo heroína. E eram populações que de facto não se deslocavam aos serviços, não procuravam os serviços formais que existiam e portanto o facto dos técnicos, dos profissionais irem até eles e de facto aqui com alguma perseverança, porque a confiança no início se calhar não é a maior, conseguiu esta aproximação e tem conseguido este trabalho e logrado resultados, como dizia há pouco, muito satisfatórios. Mas acrescentar que em Portugal a redução de riscos, não é só em Portugal, mas no nosso contexto em concreto, não se reduz a isto. E eu acho que é uma outra mais-valia da nossa abordagem, porque a redução de riscos é feita também de forma ampla, em contextos recreativos, portanto com outros padrões de consumidores, o que não deixa de ser muito importante, porque é reconhecer que esta prática, que alguns consideram que deve ser proibida, outros consideram que deve ser permitida, portanto com a legalização, mas sendo como for, a ideia é que esta prática existe, vamos tentar minimizar, mais uma vez, possíveis riscos e danos concretos que a eles estejam associados. E, portanto, festivais, e o nosso país é de facto rico em festivais de verão, contam com a presença assídua de equipas que promovem esta redução de riscos, portanto há também este cuidado de intervenção a nível de outros padrões de consumo e eu penso que isto é de facto muito importante. Só para complementar já agora, Marco, desculpe interromper, eu vejo a expressão, só para acrescentar relativamente àquilo que o Jorge dizia há pouco, eu acho que em Portugal, é a minha visão de fora, na verdade, um outro problema que a redução de riscos eventualmente passou, terá que ver com a perda de autonomia também que ocorreu com a passagem do IDT a CICAD. Portanto, CICAD, como me explicaram há pouco, não operacionaliza a sua atuação, não é? Esta é operacionalizada no âmbito das ARS e, portanto, eu acho que isto pode ter penalizado de alguma forma, nomeadamente a capacidade financeira para investir em algumas iniciativas. Eu recordo que há cerca de 20 anos, se calhar não tanto, mas existia, por exemplo, o GIES, o Grupo de Intervenção no Ensino Superior, que fazia também aqui um trabalho não só de prevenção, mas redução de riscos interessante. E já agora só 3 coisinhas, dizer que de facto no que toca, por exemplo, à troca de agulhas e de seringas em estabelecimentos prisionais, de facto não temos tido os resultados que se pretendiam. Houve uma experiência piloto
que não teve os resultados que de facto se desejavam. Ocorreu em prisões durante 6 meses e acho que não foi utilizado por um único recluso. E já agora acrescentar que quanto às salas de consumo assistido, de facto temos já essa móvel em Lisboa, penso que desde abril de 2019, mas há também uma fixa já em Lisboa desde maio de 2021 e de facto no Porto a discussão prossegue no sentido de que elas possam existir. Só acrescentar que eu acho que a versão não é só política, em alguns casos é de facto também da população em si, aquilo que o Jorge dizia, de ninguém quer à porta, não é? Ninguém quer uma sala de consumo assistida à porta. Esse é um bom gancho para uma questão que eu estava aqui a desenhar-se na minha mente enquanto vos ouvia, que é, estamos a centrar o nosso diálogo sobre as pessoas que consomem drogas, mas o que é feito para a população em geral? Isto sabemos que uma cultura de um povo não se muda por decreto e, portanto, há um trabalho necessariamente a ser feito com a comunidade em geral para também interiorizar a necessidade desta alteração de paradigma. Então, o que vos colocava é o que está a ser feito para essas pessoas? Como é que reeducamos as pessoas para a toxicodependência, aquelas que não são consumidoras? E eu, se calhar, até aproveitava esta introdução do Marco e também acrescentava sobre a importância da família, do contexto familiar e que trabalho é feito com a família destes consumidores exatamente para sensibilizar e para os acompanhar neste processo que acredito que seja em algumas vezes difícil. Portanto, não só na população, mas também no próprio contexto familiar, população em geral e contexto familiar, diria. O trabalho nesta área é sempre global e integrado. Desde o início das intervenções nesta área, foi contemplada a intervenção junto da família. Aliás, a família é um dos elementos importantes, quer até do ponto de vista terapêutico e muitas das vezes em termos de resolução do problema. Os primeiros consumidores tinham esta questão dos conflitos e da gestão de conflitos dentro da própria família. E, portanto, a família foi sempre envolvida na área do tratamento. Relativamente à sociedade, de uma perspectiva global, há um trabalho com todos os atores. Nós, neste momento, hoje desenvolvemos programas na área da prevenção, desde as escolas, passando pelas associações culturais e recreativas, passando pelas associações desportivas também, trabalhando com os treinadores, no sentido de identificar precocemente situações relacionadas com os comportamentos aditivos e dependências. No momento atual, a nossa preocupação é o jogo patológico. Hoje os jovens e as crianças passam muito tempo ligados a dispositivos móveis ou a computadores, ligados à internet e com tempo excessivo ao ecrã. Em algumas situações já apresentam sinais de dependência do ecrã. E isso já merece uma intervenção da nossa parte, quando já não têm capacidade para gerir o seu dia-a-dia, gerir a sua vida escolar, não conseguem dormir, apresentam perturbações do sono, não têm horas para dormir, não têm horas para efetuar as refeições. Estas situações são retratadas pelos familiares, são retratadas também pelos professores e, obviamente, que o trabalho nos comportamentos aditivos é um trabalho com a comunidade, que envolve também todos os atores políticos nesta matéria. As câmaras têm tido um papel muito importante. Eu queria dizer que os primeiros programas de prevenção, os planos municipais de prevenção, foram desenvolvidos em conjunto com as autarquias. Neste momento nós temos programas de financiamento, aquilo que a Olga falou muito bem, que a coordenação bicéfala trouxe-nos problemas, o facto de termos uma direção-geral que é a cabeça, aquela que pensa, e depois os membros estarem integrados nas ARS não tem facilitado o trabalho nesta área. Há perdas significativas, porque temos duas entidades, temos de trabalhar com duas entidades, uma que emana as orientações técnicas e científicas nesta área, e depois uma entidade local, que são as ARS, que ainda não está suficientemente vocacionada para os comportamentos aditivos. A vocação das ARS é sobretudo os cuidados primários, e aí a sua área de intervenção. E tiveram que fazer essa integração, que a fizeram bem, perante todas as dificuldades, conseguiram fazer no tempo recorde essa integração, e manter as respostas na comunidade. Isso é o mais importante, as ARS continuaram a manter as respostas, reforçaram as entidades, as unidades locais, com equipamentos, com instalações e com recursos, e mantivemos um modelo de respostas integradas. Obviamente que esta não foi a melhor solução, foi uma solução política, não foi uma solução tomada com base numa avaliação e uma evidência científica, todos sabemos isto,
mas obviamente que isso é do campo político e a minha responsabilidade é uma responsabilidade técnica, e do ponto de vista técnico nós continuamos a trabalhar com as comunidades, reforçamos as parcerias também com as entidades locais, e queria-vos salientar o seguinte: nós também temos uma intervenção em meio laboral. Trabalhamos nas empresas, no sentido de se analisar situações relacionadas com o álcool e apoiando também as empresas junto de trabalhadores que têm esses problemas ou famílias que têm esses problemas. Isso é um avanço. De tal forma que hoje o problema não é considerado um problema prioritário, aparece em 27º ou em 28º como preocupação dos portugueses, mas tem a ver com esta intervenção na comunidade. Gostaria também de voltar atrás à redução de danos, porque a redução de danos faz parte da minha experiência profissional e faz parte dos meus afetos nas áreas de intervenção em comportamentos aditivos e dependências. Eu comecei a trabalhar com a redução de danos em 1996 no projeto dos arrumadores na cidade do Porto. E isto foi algo inovador para a cidade e implicou a participação também na cidade, porque a designação do projeto era Projeto a Porto Contigo, esta era a designação. E houve o envolvimento dos comerciantes, o envolvimento dos atores políticos, o envolvimento do cidadão do Porto também, junto do arrumador, que tinha problemas relacionados com o consumo de heroína. E aqui a primeira perspectiva foi esta que a Olga falou, a relação de proximidade. Estar junto da pessoa que tem um problema e que não consegue aceder aos cuidados de saúde e que era rejeitado pela saúde. Quando eu digo que era rejeitado pela saúde, porque os hospitais e os centros de saúde não estão formatados, nem estão adaptados para receber estes utentes que têm uma particularidade. Um utente destes não consegue estar 1 hora à espera numa sala de espera e obviamente que faltando à consulta já não vai ser atendido. E portanto tivemos que criar estruturas e respostas adequadas às particularidades destes doentes. Nós hoje discutimos as particularidades das mulheres. Hoje a nossa grande preocupação e o grande investimento é sobretudo na mulher que tem comportamentos aditivos e dependências. Porque agora a mulher já chega aos nossos serviços. Quando eu comecei a trabalhar, 99% da população era sobretudo masculina. Hoje eu tenho mulheres alcoólicas, tenho mulheres que apresentam outras patologias, do jogo, das compras compulsivas, etc. Mas sobretudo a mulher alcoólica é aquela mulher que aparece nos nossos serviços. Temos que criar respostas adaptadas. Também temos a mulher grávida. Nós hoje temos uma consulta de saúde sexual e da mulher. Porque obviamente que estas mulheres não recorrem ao serviço de obstetrícia num hospital. E já que está aqui, necessita ter cuidados. E temos que também fazer diagnósticos no sentido de prevenir o cancro do colo do útero, o cancro mamário, etc. Ou seja, há preocupações que são preocupações que advêm das particularidades das mulheres. E numa lógica de redução de danos é o que nós fazemos, porque essa é a primeira etapa, é aceitar e reconhecer que existem consumos. E que há um grupo da população consumidora que não vai parar os consumos. É aceitar essa realidade. E para pessoas que vão manter os seus consumos, hoje nós designamos esses consumos responsáveis. Há hoje entidades que são lideradas por ex-consumidores e por consumidores que estão a trabalhar nesse sentido, que os seus direitos sejam respeitados, que os direitos humanos e as opções de vida destas pessoas sejam respeitadas, e é isso que nós temos que trabalhar e temos que evoluir nesse sentido de disponibilizar cuidados, equipamentos e instrumentos para as pessoas que queiram manter os seus consumos e realizar esses consumos de uma forma responsável, que é não diminuir os riscos, não partilhar seringas contaminadas, por exemplo, aceitar esse próprio consumo e que nós possamos ter estruturas em vários contextos, porque a questão que se coloca aqui e que é de grau de dificuldade elevada é a diversidade de contextos e a diversidade de perfis e padrões de consumos, porque nós temos jovens consumidores de cannabis, temos adultos consumidores de heroína, temos adultos consumidores de álcool, temos os frequentadores dos espaços de diversão noturna que têm consumos de outras substâncias, nomeadamente as novas substâncias psicoativas, muitas das vezes o ecstasy, né, nestes eventos, e portanto temos que adaptar todas estas estruturas e por isso é que temos programas de prevenção de riscos nestes espaços de diversão noturna, como também temos a questão do álcool. Portanto, nós identificamos pessoas que têm consumos abusivos do álcool e que não estão em condições de conduzir automóvel e, portanto, trabalhamos estas situações de evitar os riscos, por exemplo, de um acidente rodoviário. Ainda há pouco tempo nós estivemos envolvidos no Festival da Juventude em Lousada, em que nós fazemos o teste do álcool e muitos dos jovens já estavam alcoolizados e, portanto, chamamos as famílias
para vir buscar a estes eventos e não foi permitida a condução automóvel. Isto é uma forma de diminuir os riscos e as famílias também vão conhecendo todas estas nossas atividades, todas estas nossas tarefas, e isto é uma forma de dar a conhecer à comunidade todo o nosso trabalho. Portanto, nós estamos em vários contextos da comunidade, desde a escola, desde a família, até um espaço de diversão noturna, por exemplo, como seja um festival de música, um festival de rock, como seja o Primavera Nós e outros grandes eventos, onde nós estamos envolvidos também. Por isso nós hoje chegamos a todos os grupos da população nesta matéria. Ótimo. Eu não sei, talvez decorrente desta explicação que o Jorge nos deu, perguntava, e talvez vou aqui dirigir a questão à Olga, se a pandemia, que é tão presente nas nossas vidas, infelizmente, trouxe ou poderá ter trazido alguma diferença até nos próprios consumos, para não falar, obviamente, no impacto até porque já há alguns relatórios que falam sobre isso, no impacto que teve no tráfico de estupefacientes, mas em concreto também nos consumos, poderá ter trazido alguma alteração e se calhar também, pegando naquilo que o Jorge estava há pouco a dizer, até haver aqui uma diferenciação de género e até a questão das mulheres estarem mais voltadas até para o consumo do álcool, se isso poderá também ter sido, enfim, conduzido e sido mais visível a partir desta situação pandémica vivida. Ok, ver se não me esqueço todas essas dicas, mas só voltar um bocadinho atrás, antes de dizer que concordo com tudo que o Jorge disse, mas já agora só voltando à questão anterior, só pontuar uma questão, quando se referiam ao que fazer em termos da sociedade, eu acho que há aqui só uma coisa que gostava de chamar a atenção, que é a necessidade de promovermos uma leitura menos catastrófica deste fenómeno. De facto, as substâncias ou o consumo de substâncias alteradoras de consciência pode acarretar um conjunto de riscos, é verdade. Muitas vezes estes riscos também são potenciados pelo próprio contexto e pela falta de condições que são promovidas para precisamente estes consumos. Não é com isto dizer que as substâncias são panaceia para alguma coisa, que resolvem os males ou que não acarretam qualquer tipo de prejuízo, não é isso de todo que defendo, mas olhar para o fenómeno de forma de facto mais realista e eu acho que essa tem sido também uma grande mais-valia do nosso modelo português e dos técnicos que na prática operacionalizam, porque o modelo pode ser muito bonito se na prática não tivermos técnicos capazes, de facto as questões ficam aquém. E isto tem sido felizmente cada vez mais tido em conta, portanto olhar com o devido cuidado e com a devida atenção para estes casos diferenciados e não colocar tudo, desculpem a expressão, no mesmo saco, com uma intervenção chapa-cinco, porque em alguns casos pode até ser prejudicial, podemos estar a reificar padrões de consumo que de outra forma não seriam. E a segunda questão que eu não posso deixar de referir é a necessidade na prática, nós temos cuidado com a própria linguagem. Eu sei que é só uma questão de linguagem, mas eu não posso deixar de chamar a atenção para isto, porque a linguagem constrói a realidade. E frequentemente, infelizmente, continuo a ouvir que as pessoas consomem álcool e drogas. Não é? E o que é que isto passa? Se nós queremos educar a sociedade, se queremos empoderar as pessoas para tomar decisões conscientes e responsáveis, temos que criar ideias claras. E quando nós dizemos que as pessoas consomem álcool e drogas, nós estamos a passar uma mensagem enviesada de que o álcool não é uma droga. Não é? Eu sou do Douro e, portanto, uma região de vinho, onde abundam ainda práticas sociais, culturais, de legitimação do consumo, até de promoção deste consumo, e é preciso ter cuidado com isso, porque não é porque é lícita que deixa de ser menos perigosa. Aliás, vários estudos, vários autores proeminentes, estava a falar de David Nutt, por exemplo, que têm vindo a alertar para isso, não é? Dos perigos potencialmente muito mais elevados, quer para o indivíduo, quer para a sociedade, associados ao álcool, quando comparados, por exemplo, com substâncias como o ecstasy, ou como a cannabis, ou outras, ou LSD, ou outras. E, portanto, eu acho que isto é vital. Enquanto nós continuarmos, eu sei que, mais uma vez, é uma questão de linguagem, mas enquanto nós continuarmos a falar assim, nós estamos a passar mensagens erradas. E eu acho que isto tem que ser tido com muita atenção. Obrigada por essa chamada de atenção. E entrando agora na questão da pandemia, e ainda que, pronto, os dados não sejam eventualmente
ainda suficientes para se tirarem ilações muito precisas, mas temos assistido a um agravamento de consumos de álcool, e há pouco falavas da visibilidade, ou perguntavas sobre a visibilidade, e eu acho que a visibilidade até é menor, portanto há aqui uma maior ocultação, nomeadamente nestes períodos de confinamento, porventura as pessoas em casa de facto acabaram por recorrer ao álcool até como uma forma de escape a toda esta pressão, às dificuldades económicas que infelizmente muitas famílias estão a atravessar, e eventualmente nessa fase de confinamento a proximidade aos serviços, a oportunidade de pedir ajuda ou de mostrar que é necessária essa ajuda eventualmente diminuiu. Eu acho que a pandemia de facto veio alterar tudo, não é? Eu não posso, obviamente não tenho dados para generalizar, mas já agora uma dissertação que estou a orientar, os dados já estão recolhidos e os resultados apontam em dois sentidos, na verdade, contrários. Portanto, algumas pessoas, é um estudo qualitativo, portanto, com uma amostra com um número reduzido de participantes, são cerca de 15, mas alguns admitem que a pandemia os levou a um aumento do consumo e precisamente para se aliarem deste tédio, é a expressão que usam, do aborrecimento para lidar com este stress causado pelo confinamento e por estas dificuldades, mas temos também pessoas que nos dizem não, reduzir os consumos, nomeadamente porque o rendimento económico é menor e, portanto, é preciso regular esta prática. E, portanto, temos aqui, eu acredito que mais uma vez esta complexidade, que temos ainda a falar também agora em período pandémico, mas eu acho que ainda falta, conhecemos muita coisa sobre isto. Jorge, alguma palavra sobre este impacto nos consumos? Houve algum impacto que é visível e também é com alguma evidência nos trabalhos realizados pelo CICAD. O CICAD tem apresentado com muita frequência resultados com base na aplicação de inquéritos. O de 2020 fala no aumento do tempo de internet e no aumento do consumo do álcool. No serviço que estou neste momento a coordenar, nós sentimos sobretudo o aumento do consumo do álcool, portanto mais pedidos que nos chegam por parte quer de entidades ligadas à justiça, às equipas de reinserção social, quer por tribunais, quer também por equipas da ação social local, da Segurança Social, do Instituto de Segurança Social, quer também famílias que nos fazem esses pedidos para tratamento do álcool. É notório um aumento e que está relacionado com o confinamento das famílias. E também assistimos a situações que nos são referenciadas pela PSP, pelos gabinetes de apoio à violência doméstica, com situações que surgiram no âmbito do aumento do consumo do álcool e, portanto, o aumento também de situações de violência doméstica relacionada com essa questão do álcool e que nos é referenciada também para os nossos serviços. Também dizer que a nossa capacidade de resposta foi limitada no período de confinamento e agora nós já retomamos a atividade assistencial. Portanto, são os dois fatores, são a redução da atividade no passado, que tem a ver obviamente com o confinamento e com as regras de confinamento e dos planos de contingência, e agora como também abrimos a retoma, portanto voltamos à normalidade, obviamente que essa procura também aumenta, mas existem já alguns dados de um ligeiro aumento do consumo do álcool, e isso verifica-se nos nossos serviços. Portanto, houve efeitos claros da pandemia nesta questão dos comportamentos aditivos e dependências. Muito bem, e já caminhando um bocadinho para o fim do nosso podcast, não podia deixar de vos questionar sobre aquilo que neste momento tem no terreno, são ambos investigadores ligados ao ensino superior, ligados também à ação na prática, então gostaríamos de saber e partilhar com a nossa audiência que projetos estão a ser desenvolvidos, que tópicos de investigação estão emergentes nesta área, que possamos deixar aqui o repto à continuidade dos estudos nestas áreas. Ora bem, então, posso começar eu. Infelizmente o tempo e também o impacto da pandemia, o tempo não permite fazer tudo aquilo que pretendemos, portanto eu tenho em mãos, na verdade, um conjunto de orientações, portanto trabalhos académicos de alunos, que vou orientando sempre neste tema, porque de facto é também, pegando naquilo que disse há pouco Jorge, é o tema dos meus afetos, é de facto um tema que gosto, mas acabo por trabalhar nele em vertentes diferentes, até porque sou psicóloga de formação, mas trabalho na criminologia e coordeno uma unidade de investigação em criminologia, portanto acabo por abordar ou analisar o fenómeno nesta dupla vertente, portanto na psicologia mais na ótica
de entender as particularidades de cada padrão de consumo, as necessidades das pessoas. Há pouco o Jorge falava também, por exemplo, da atual preocupação para com as mulheres, e nomeadamente as mulheres grávidas. Eu acrescentava apenas os idosos, por exemplo. Nós temos em Portugal, felizmente, graças ao bom trabalho desenvolvido, muitos heroinómanos, por exemplo, de finais da década de 90, que felizmente estão connosco, ainda hoje continuam os seus consumos, mas hoje estão de facto mais velhos e a precisar de outro tipo de cuidados mais específicos. Portanto, na psicologia vou orientando alguns estudos neste sentido, mais para entender necessidades de diferentes padrões de consumo e respectivas necessidades também de intervenção. Na criminologia tenho dedicado sobretudo a estudar as questões do tráfico, os diferentes papéis no tráfico. Temos uma investigação em curso ainda sobre os correios de droga, as pessoas que estão envolvidas neste papel particular dentro do tráfico, é o correio de droga, portanto quem transporta as substâncias, muitas vezes até em situações de maior vulnerabilidade, chamamos as mulas, por exemplo. Portanto, queremos caracterizar estas pessoas, perceber o que é que as motiva a envolverem-se nesta prática. São lucros económicos, são dificuldades, por exemplo, nas famílias, o que é que os motiva e, portanto, também, em consequência, quais serão, a partir das respostas mais apropriadas para esta abordagem. Pronto, outros projetos têm vindo a ser submetidos, infelizmente este ano alguns não foram aprovados, mas nestas duas lógicas, de facto, continuo a estudar o tema. Obrigada, Olga. Jorge. Sim, nós nesta área da intervenção dos comportamentos ativos e dependências, a investigação esteve sempre presente para podermos atuar com qualidade, para conhecermos este fenómeno que muda constantemente. Eu falava há pouco da diversidade dos padrões de consumo e dos perfis de consumidores, obriga-nos constantemente a investir na investigação. E, portanto, todos os técnicos que trabalham nesta área sempre investiram na investigação e acabaram por investir também na sua própria pós-graduação. Com muita frequência, os nossos técnicos participam em mestrados, em doutoramentos e vão desenvolvendo investigação em conjunto com o CICAD. Neste momento aqui, em termos do serviço do CRI Porto Oriental, nós estamos envolvidos num projeto na área do jogo patológico, portanto queríamos conhecer as práticas de jogo dos nossos utentes para poder investir também esse domínio. Do ponto de vista académico, estamos envolvidos em 2 projetos na área da reinserção, um projeto que engloba 5 ARS, o CICAD e a Universidade de Coimbra, que tem a ver com a aplicabilidade do modelo de mediação social e comunitária no âmbito da reinserção, e depois em termos particulares no meu projeto de investigação no âmbito do doutoramento, estou neste momento a avaliar o empreendedorismo político dos assistentes sociais na construção de uma política na área da reinserção adequada às particularidades das pessoas com comportamentos aditivos e dependências, e esta também é a minha área de interesse e de preocupação, sobretudo ao nível das práticas e dos modelos de intervenção no campo do serviço social, no âmbito da sua participação política, no âmbito das políticas para a redução dos comportamentos aditivos e dependências. Muito obrigado a ambos pelas excelentes indicações que nos vão deixar, que nós vamos colocar também nas legendas da divulgação que vamos fazer do podcast. Vamos deixar os links para alguns trabalhos e para estes projetos que aqui falamos, e queremos ouvir, como sempre, a nossa audiência. Deixem-nos comentários, mensagens, queremos perceber a opinião de quem nos ouve, ideias, tópicos, são todos muito bem-vindos, e quanto a mim, até o próximo Criminis. Obrigada Olga, obrigada Jorge por terem aceito estar aqui à conversa connosco neste episódio do Criminis, e para quem nos ouve também já sabem, o Criminis está disponível em criminis.pt, no nosso canal do YouTube e nas plataformas habituais de podcast, SoundCloud e Spotify. Obrigada e até ao próximo episódio. Muito obrigado e até à próxima. Muito obrigada, até breve.